Quantas vezes você já não se prometeu para si mesmo que ia mudar alguma atitude, que ia mudar o jeito de ser, que ia mudar o ambiente em que anda, que ia mudar o ciclo social em que estava acostumado a ser inserido, para ver se alguma direção, alguma coisa mudava na tua vida. E mesmo você ter prometido isso para você mesmo, para si mesmo, olha onde é que você se encontra hoje. Praticamente do mesmo lugar, praticamente tendo as mesmas atitudes, praticamente andando nos mesmos ciclos sociais em que andava antigamente. A verdade é que as pessoas estão mais preocupadas em falar, em expressar aquilo que deseja fazer, aquela atitude que deseja tomar antes mesmo de fazer, porque buscam a validação daquilo que quer fazer para depois começarem a fazer. Só que o que a maioria das vezes acontece é que você abre o jogo com alguém, você fala sobre o seu projeto com alguém, você fala sobre a sua mudança de atitude, a sua intenção de mudança de vida para alguém, e essa pessoa ela te desmotiva. Essa pessoa fala para você que é difícil aquilo que você quer fazer, pede para você manter os seus pés no chão, pede para você tentar alcançar algo mais palpável, algo mais visível. Só que aquilo que é palpável e visível para você, só é palpável e visível para você. Às vezes não é palpável e visível para os outros. E esses outros eu estou querendo dizer amigos, estou querendo dizer familiares, estou querendo dizer todo o grau de intimidade, de relação que você pode ter com a pessoa. Ainda assim, vocês podem não compartilhar a mesma visão daquilo que é palpável e daquilo que é alcançável. Alguns anos atrás eu terminei o ensino médio, né? A melhor época da fase de muita gente, da vida de muita gente, aquela fase de pré-adolescência, em que você não se preocupa com as contas, em que você não se preocupa em ser ou se tornar bem-sucedido nos próximos anos, em que você se preocupa apenas em viver e aproveitar o máximo da sua vida, não é mesmo? Mas mesmo no ensino médio, eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu não sei da onde isso partiu, uma vez que meus pais não são empreendedores, meus irmãos não são empreendedores, meus tios muito menos. Mas em mim eu sempre tive aquela vontade de fazer por conta própria, de fazer por mim mesmo, de não estar preso ali às amarras da Matrix, do sistema. Então os primeiros dinheiros que eu fui pegando ali no ensino médio, eu estudei em uma escola integral, uma escola profissionalizante, onde lá também oferecia, além do ensino médio, cursos profissionalizantes. Eu sou técnico de enfermagem, me formei nessa escola, e lá no estágio a gente já ganhava uma certa quantia para estudar ali por mês, né? E dali eu já fui juntando e tal, e foi na época em que o Xiaomi, a linha Xiaomi estourou. E eu comecei ali a empreender, né? Comprar um celular, vender, fazer uma coisa e outra, juntar dinheiro, pensando no futuro. E aí eu comecei a montar esse ponto físico em frente à minha casa, que vocês estão vendo que nós estamos aqui nesse momento, ó. Eu comecei a fazer um ponto comercial. A princípio, era para mim vender coisas, vender objetos, vender acessórios, vender o que tivesse oportunidade, que tivesse em alta para vender. Eu estava pensando em fazer isso aqui para vender, beleza? E a primeira afirmação que eu tenho e que eu quero dizer para você é: seja homem ou seja mulher, todo mundo tem que ter um projeto paralelo, para que isso faça com que você venha ascender um dia, venha se tornar uma fonte de renda, venha se tornar um negócio, venha se tornar uma profissão. E era isso que eu estava fazendo naquele momento. E nem todo mundo que estava no meu mesmo ciclo social estava fazendo isso, porque as pessoas estavam preocupadas mais em viver o momento, em viver suas vidas, em namorar, em impressionar as garotas. E isso é o que acontece
na maioria dos casos. Mas se você pensa em um dia sair da CLT e um dia deixar de trabalhar para os outros, para alguém, para uma empresa ou para algum empresário e começar a trabalhar para você mesmo e começar a empreender e começar a fazer o seu próprio dinheiro de forma remota ou da sua própria casa, não sei, você tem que ter um projeto paralelo. E um projeto paralelo fala um projeto de marca pessoal, pode ser um projeto de marca pessoal, pode ser um projeto de venda, você vai vender algum produto. Você pode ser também um prestador de serviços, né? E aí a gama aumenta. Cada assunto, cada tópico que a gente adicione, tem mais e mais oportunidades para você fazer, beleza? Eu, a princípio, quando eu comecei a trabalhar na CLT, a minha meta era conseguir largar a CLT e trabalhar para mim mesmo, fazendo aquele mesmo, no mínimo, fazendo aquele mesmo salário que eu fazia quando eu trabalhava na CLT. Na época que eu trabalhava na CLT, o salário mínimo era 1.300 e tanto, aí tinha vale-refeição, tinha porcentagem de gorjeta também. Então, meu salário chegava a 1.800. A minha meta era fazer um projeto paralelo para que esse meu projeto paralelo eu pudesse trabalhar nele futuramente e, através dele, eu pudesse ganhar aquilo que eu estivesse ganhando atualmente na CLT, né? Para quê? Para quando eu enchesse o saco, que foi o que aconteceu da CLT, e saísse, eu já tinha alguma coisa em vista. Eu já tinha um norte, eu já tinha um rumo. E enquanto eu estava preocupado com isso e muitas outras pessoas ao meu redor estavam preocupadas com outras coisas supérfluas, né? Quando eu saí da CLT, eu tinha uma segurança, então eu comecei a investir no meu ponto e fazer dali um escritório de prestação de serviço. Hoje aqui é um estúdio de tatuagem e eu, quem vos fala, sou o tatuador. Hoje eu sou um prestador de serviço, que graças a Deus ganho muito mais do que eu estaria ganhando se fosse um CLT, se tivesse continuado na CLT ou se tivesse pulado de trabalho CLT para CLT. Então, se isso que eu te falei te causou algum tipo de sensação inspiradora, se causou alguma sensação em que você, agora abri minha mente, é verdade, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter começado isso, bem que eu já tinha pensado em alguma coisa, só que pelo medo, só que pelo alguém não ter apoiado no momento certo, eu não fiz. E se isso que eu te falei te despertou alguma dessas sensações, e se agora você está com vontade de falar sobre o seu projeto para alguém, isso é sinal de que você precisa parar de falar e começar a agir. E começar a fazer e tomar alguma atitude para que os teus projetos eles saiam da tua mente. Eles passem pelo menos a ir para o papel para depois serem executados. Então para de falar, você não vai falar para ninguém. Você vai idealizar, você vai estudar se faz sentido, se fizer sentido e se tudo isso para andar, para começar, para ter o start, depende somente de você, então o start do seu negócio ou do seu projeto paralelo vai ter que iniciar hoje mesmo. Hoje em dia minha meta é, assim como eu tinha passado a minha meta de sair de CLT para trabalhar para mim mesmo, ganhando mais, graças a Deus hoje eu ganho mais do que como eu já tinha explicado que eu ganharia se estivesse trabalhando de CLT. A minha próxima meta agora é sair da minha prestação de serviço, que hoje é a minha fonte de renda principal. Agora eu quero sair apenas dessa fonte de renda principal, que é a minha prestação de serviço, e a minha meta agora é me tornar um criador de conteúdo e monetizar esse feito, e monetizar esse projeto paralelo. Agora minha meta é tornar minha prestação de serviço, que é a minha renda financeira principal hoje, tornar essa renda daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, não sei, tornar a minha renda secundária e tornar, quem sabe, até um hobby. Quem sabe eu fazer apenas os projetos que eu tenho vontade de fazer com exclusividade, sem ter aquela necessidade de pagar minhas contas no final do mês e tendo que fazer trabalhos que muitas das vezes eu não quero, atender clientes que muitas das vezes eu não estava a fim de atender, fazer projetos em que não é aquilo que eu quero me especializar, enfim, né? Abre muito mais o leque de oportunidades. E ao invés de falar para alguém, eu estou postando esse vídeo no canal, pois para que esse projeto paralelo funcione, eu tenho que
postar vídeos, eu tenho que produzir conteúdo e é isso que eu estou fazendo. Eu não estou falando para ninguém. Só quem sabe desse projeto paralelo, de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, é a minha esposa e você que acabou de assistir esse vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos a este projeto paralelo. Me chamo Vinícius e convido você para crescer junto comigo, iniciar o teu projeto paralelo junto comigo e aqui nós formarmos uma comunidade, crescermos, formarmos ideia, idealizarmos projetos, tirar projeto do papel e se desenvolver, crescer de vida, prosperar, que é tudo isso que a gente deseja, tudo isso que eu desejo para mim e também desejo para vocês, beleza? Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e comentar o que é que você achou, se fez sentido, se algo que eu falei aqui você se identificou ou em algum momento da sua vida você pensou em fazer igual e não fez por algo que aconteceu? Deixa aí nos comentários o teu relato para a gente estar ajudando uns aos outros e até o próximo vídeo.